A Fundação Cultural Palmares é um órgão do governo brasileiro, criado em 1988, com o desafio de primeiro órgão que o Estado recepciona para poder construir políticas de ação afirmativa e voltadas à cultura afro-brasileira, à cultura negra brasileira. Em 1988, um ano importante, aliás, a década de 80, bastante importante no processo de redemocratização do país. E quando a Fundação Cultural Palmares é criada, nela é depositada a grande esperança da construção de políticas de reparação, de políticas que objetivassem a redução das desigualdades, das graves desigualdades de natureza racial que o país ainda experimentava naquele ano que comemorávamos o centenário do fim da escravidão. Aliás, senador Paim, a Fundação Cultural Palmares foi criada pelo presidente José Sarney, e fazemos votos para que Sua Excelência se restabeleça do mal que está internado, que nós sabemos. Bem, a Fundação Cultural Palmares, ela avança ao longo do tempo e ela recebe o grande desafio de registrar as autodeclarações das comunidades dos remanescentes de quilombos. E assim ela o faz. Hoje nós temos 1.820 comunidades de quilombos certificadas no país. Essas comunidades são certificadas pela Fundação Cultural Palmares. E o que é a certificação? É quando a comunidade se autodeclara. Não há quem diga quem é quilombola e quem não há. Quem aponte o dedo para dizer quem é quilombola e quem não é. São as comunidades dos remanescentes de quilombos, assim como nós vimos nesse vídeo que relatando a comunidade lá no Espírito Santo, que dá conta que é uma comunidade quilombola e como ela vive, como ela produz, como ela mantém, reproduz a cultura de todos os antepassados, como ela vive em condições de absoluta desigualdade. É importante nós examinarmos, senador Paim, alguns aspectos que eu acho que são imprescindíveis, que dizem respeito aos marcos legais. A população negra brasileira não teve o mesmo tratamento, a mesma acolhida que foi dado aos imigrantes europeus. Isso, em todo o momento da história. A Lei de Terras, em 1850, ela teve o propósito de assegurar que a população negra brasileira não teria o acesso à terra. E aí, depois daquele processo, em 1850, a gente avança até 1888. E só em 1888 a gente consegue o principal marco político, um marco legal, para poder criar um ambiente para a população negra. E um marco legal, o mais importante, resultado de uma grande luta do povo brasileiro, que foi colocar fim à escravidão. Naturalmente que aquela lei imprescindível e que colocou fim à escravidão de cerca de 1 milhão de brasileiros, negros e negras, ela veio, naquele momento histórico, resultado daquela luta, a luta do povo, não foi uma concessão, o Congresso não votou, não deu, foi um embate férreo para que se votasse o fim da escravidão. E consegue-se aquela vitória estrondosa, que ecoou pelas ruas do Brasil inteiro. Todos festejamos o fim da escravidão. Ocorre que foi só festejar o fim da escravidão. A lei não veio acompanhada para assegurar as possibilidades para a inclusão da população negra nos ambientes econômicos, nos ambientes sociais, para que essa população, os ex-escravos, tivessem acesso em igualdade de oportunidades aos bens econômicos e aos bens culturais que o Brasil iniciava. O capitalismo já ganhava uma pujança, que foi a população negra que assegurou aquela pujança daquele capitalismo nascente. Houve que passamos o século XIX, o século XX, e somente no século XXI
um projeto de lei de iniciativa do senador Paulo Paim, que preside essa sessão, colocou na ordem do dia que a população negra brasileira tinha que ser sujeito, ser protagonista, se apropriar dos bens econômicos. E essa virou lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Estatuto da Igualdade Racial. E esse documento, senador, a par de críticas que ele recebe, é um documento que possui uma musculatura muito intensa. É um marco legal extraordinário, chegando tardio, mas é o principal marco legal que o Brasil dispõe para a produção, para a construção da igualdade de oportunidades. Nesse marco legal, como Vossa Excelência assinalou ali, o Instituto das Ações Afirmativas tem que ser apropriado não apenas pela população negra, mas por toda a nação brasileira, para poder fazer as transformações. E ali, naquele marco legal, ele recepcionou o Estatuto da Igualdade Racial, senador, ele recepcionou o artigo 68 da Constituição da República, do ato das disposições constitucionais transitórias. E quando ele recepcionou, ele colocou na ordem do dia que a regulamentação do artigo 68, que é o que está sendo questionado, como Silvani colocou muito bem, secretária de Políticas de Comunidades Tradicionais da CEPIR, é uma roupagem racista, e é uma roupagem racista, para poder questionar o artigo 68, mas o artigo 68, se não poderia ser regulamentado pelo decreto do presidente Lula, ele pode ser recepcionado, porque ele foi acolhido no Estatuto da Igualdade Racial. Então, o Estatuto da Igualdade Racial tem já uma regulamentação do artigo 68, que é o decreto 4887, que é objeto desse questionamento do DEM, do Partido Democrata. Democrata do senador Demóstenes, que ex-senador saiu do partido, que foi da Comissão de Constituição e Justiça e que colocou todos os obstáculos para que o Estatuto fosse votado nessa casa. Mas o empenho de Vossa Excelência e dos demais membros do Senado e do Congresso Brasileiro houve para poder aprovar aquele documento. Um documento que tem que ser apropriado. Eu insisto nisso, senador. Porque quando o artigo 68 ele é recepcionado no Estatuto da Igualdade Racial, coloca em tese, por terra, aquela ação, aquela representação do DEM. Colocou por terra. Porque o que se dizia é que o presidente não poderia regulamentar, mas eu me associo à manifestação de Silvani, que é uma roupagem racista, mas se o decreto presidencial não poderia regulamentar, o Estatuto da Igualdade Racial pode, agora tem um documento, pode ser regulamentado. O decreto 4887 pode ser recepcionado como o regulamentador dos direitos das comunidades quilombolas do nosso país. Por fim, senador Paim, nós acreditamos que, a par desse desafio que está no Senado, está no Supremo Tribunal Federal, de se manifestar nessa matéria, e, por conseguinte, acho que o Supremo Tribunal Federal não se furtará de examinar essa matéria, ainda que essas reflexões que faço aqui, penso que são importantes de dizer que aquele questionamento já não cabe mais. Aí vem um questionamento que tivemos no outro dia, o doutor Fernando e eu experimentamos, que foi um debate sobre as terras das comunidades dos remanescentes de quilombos. São terras imensas. Que terras imensas são essas? Não equivale nem a 1% dos 5 maiores latifundiários do nosso país. O que tem hoje titulado para a terra dos remanescentes dos quilombos não representa nem 1% das terras que estão em posse dos 5 maiores latifundiários do país. Basta pegar os dados do IBGE para poder confrontar essa informação que eu lhes digo. De tal sorte que esse é um tema também que tem que ser tratado. Os quilombolas são aqueles que, historicamente, não estão associados à queima dos cartórios, a certidões produzidas, estão associados à proteção do meio ambiente, estão associados ao que há de mais sagrado, que é a formação da identidade brasileira,
A identidade nacional tem cor. 52% da população brasileira tem a nossa origem, a origem no continente africano. Essa é uma dimensão que não se pode perder de vista quando se examina essa ação no STF. Nós acreditamos e torcemos para que no Supremo Tribunal Federal, num momento muito especial da história do nosso país, venha acolher o direito das comunidades quilombolas e venha repelir essa representação que hoje tramita lá. Porque o cenário internacional vai ficar marcado se o Brasil disser não às comunidades dos remanescentes dos quilombos. O Brasil, com certeza, vai se envergonhar. Não construiremos um futuro de igualdade. Não construiremos um futuro de harmonia e de paz. Continuaremos acentuando as assimetrias, o afastamento das possibilidades de inclusão e da justiça. O decreto é um documento legal, mas nós estamos diante de um grande debate político que a nação não pode se furtar de fazer de fato. Vamos reparar os 380 anos de escravidão com uma ação como tem o Estatuto da Igualdade Racial, como é o Decreto 4887, como é o trabalho que a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial realiza e que a Fundação Cultural Palmares tem a sua missão de reconhecer as comunidades quilombolas e todas as manifestações da cultura afro-brasileira, da cultura negra do nosso país, ou vamos dar as costas? Nós estamos num momento especial e nós, assim, para poder parafrasear os sonhos de Martin Luther King, de Nelson Mandela, do presidente Lula, nós temos um sonho desse país ser justo, ser mais igual, e os instrumentos legais estão colocados na ordem do dia. O Estado brasileiro tem que reparar, não pode dar as costas, e tem a oportunidade singular, a oportunidade nesse século XXI, ainda que estejam passados mais de 120 anos desde o fim da escravidão. Mas nós temos agora documentos, temos marco legal e temos vontade política. Então, senador Paulo Paim, Vossa Excelência, que tem a iniciativa de convocação dessa audiência, tem, com certeza, por tudo que o seu mandato realiza, certamente o reconhecimento de toda a população negra e de toda a nação brasileira. E nós, como membros do governo da presidenta Dilma e no Ministério da Cultura, que tem à frente a ministra Ana de Holanda, que está empenhada, está acompanhando todo esse processo, nós estamos, digo para o senhor, animados. Eu estou manifestando essa opinião à luz de tudo, mas nós estamos animados. Na Palmares, nós não vemos com desânimo essa luta. Nós temos certeza que ela vai ser marcante e vai se constituir num novo marco na história do nosso país, um marco para a construção da igualdade de oportunidades, para a construção de direitos que as comunidades dos remanescentes de quilombos têm e não serão negados nessa hora. Nós vamos avançar juntos. Então, a CONAC, que dá a contribuição extraordinária, com certeza haverá de festejar, e o Brasil inteiro, não apenas, eu digo não apenas, as 1.820 comunidades quilombolas. O Brasil vai festejar a vitória, vai festejar o direito das comunidades quilombolas e vamos avançar, porque nesse ano que iniciaremos em dezembro a década dos povos afrodescendentes na forma que a Organização das Nações Unidas houve de tirar por resolução, é um ano que vai ficar marcado, inscrito, como o Brasil reafirmou, o Estado brasileiro reafirmou o seu compromisso de reparar um pouquinho
dos 380 anos de escravidão e vai avançar na construção das políticas de ação afirmativa, no Estatuto da Igualdade Racial, que Vossa Excelência é o autor, e nós vamos avançar mais e mais para a construção de um país mais justo e mais fraterno. Muito obrigado.